Oi pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês, queridos alunos e alunas aqui do cursinho de estagiário para o Ministério Público de Minas Gerais de Itajubá? Como vocês estão? Eu acho que você deve ter visto um vídeo meu anterior, mas já vou antecipando. Eu me chamo Pedro Brigido Correia, eu serei seu professor hoje de Direito Penal, parte especial. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns crimes específicos, mas antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês que não deixem de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar, dar aquele like maroto. Acima de tudo, não deixe de conversar com o pessoal da coordenação de supervisão que está aqui organizando todo esse cursinho aqui pra gente, avisando, olha, gostei daquele professor, gostei daquela didática, gostei do conteúdo que ele passou, nossa, podia melhorar nisso, podia melhorar aquilo, ou fala ali, dá esse feedback pra gente de como tá nossas aulas, não apenas pra mim, mas dos outros professores e professoras também, que compõem essa equipe que tá aqui ajudando vocês. Mas acima de tudo, quando vocês forem fazer a prova e ver uma questão ou outra que, aí, eu vi isso aí na aula do Pedro, não sei o que, falou ali sobre não sei o que, já antecipando, falei ali sobre homicídio, e aí, caiu essa questão, nossa, lembrei, me manda um oi nas minhas redes sociais, me dá um feedback, ou, nossa Pedro, faltou você falar de tal coisa, eu vi na prova, ou eu fiquei achando que faltou tal coisa, mas manda esse feedback, eu vou estar aberto para entender as críticas e os posicionamentos de vocês, pra gente conseguir enriquecer e melhorar aqui as aulas futuras e as didáticas aqui para conversar com vocês. Mas antes de mais nada, não vamos perder mais tempo e vamos direto então para essa revisão aprofundada. Hoje continuando sobre capítulo 1 dos crimes contra a vida. Mas a gente vai falar uns pouquinhos sobre alguns crimes específicos, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu tô muito de lado da esquerda. Brincadeira. Continuando então, vamos falar então sobre quais crimes hoje, Pedro. A gente vai falar sobre induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio ou mutilação, não mutilação, automutilação. Foi acrescentado atualmente no pacote anticrime e é bom a gente fazer essa revisão porque pode cair na sua prova, que tá caindo em muitas provas da OAB, do Ministério Público, do TJ e assim por diante. Então, vamos revisar. Aí a gente vai falar um pouquinho também hoje sobre infanticídio e sobre aborto. Basicamente eles também compõem os crimes, eu tirei pra quem não viu no vídeo anterior, tava todos esses aí mais homicídio, a gente focou no vídeo primeiro, só homicídio, ou a gente vai focar nesses três aqui, do artigo 122 e do artigo 128. Eu falo muito rápido, infelizmente, eu tô tentando falar um pouquinho mais devagar, mas se eu tô falando muito rápido, dá uma pausa, utiliza aqui a ferramenta do YouTube de diminuir a velocidade. Ou se eu tô falando muito lento pra quem aqui tem assim, é muito pá virado aqui, tá na base do Gatorade, do energético, né? Tá na base do energético, no corote. Dá uma acelerada aí, coloca aí no 2.0, sei lá, pra gente conseguir transformar essa aula que eu acho que vou tentar fazer em 30 minutos e tornar em 15. Mas vamos lá. Primeiro artigo que a gente vai falar aqui, que é o 122, que fala sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação. Mas primeiro vamos falar só sobre esses verbos que é induzir, instigar e auxiliar. O que é induzir ou instigar? São chamadas pela doutrina de participação moral ou intelectual. Basicamente, um influencio na sua cabeça, aquela voz, aquela tentação na sua cabeça. Só que dizer aquela tentação boa que ele é amigo de outro, desgraçado, vamos dizer assim, que quer te fazer o mal, quer que você pratique o mal a si mesmo. Vamos dizer assim que induzir, eu estou criando a ideia na mente da vítima. Instigando, eu estou reforçando algo que existe. Então, a gente fala do pensamento suicida ou da automutilação. Basicamente, eu posso criar esse pensamento, não assim criar, mas fomentar a existência desse pensamento na vítima, ou ele já existe na vítima e eu vou ali alimentando para que ela vá lá e pratique. Eu dou aquele apoio moral para a pessoa praticar esses atos contra si mesma. Já prestar auxílio, a gente está falando de um auxílio material, que na verdade ele precisa ter dois requisitos essenciais. Como assim auxílio material? Para a automutilação e para o suicídio, a gente pode ter como exemplo uma faca. Para o suicídio, a pessoa poderia cortar os pulsos dela. Bem estranho falar isso no vídeo aqui no YouTube. Pode cair, dá copyright, sei lá. Mas a pessoa vai lá, pega uma faca e corta seus pulsos. Mas ela não tem uma faca. Eu sei que ela quer se suicidar e dou a faca para ela. Auxílio material, suicídio. Ou ela quer se automutilar porque ela está passando por uma situação muito difícil, não que o suicídio também não esteja, mas na automutilação ela pega essa faca e só quer se automutilar, não quer, ela quer causar um dano à sua integridade, a gente vai entender ali como funciona a sua integridade física, mas ela não quer se matar, mas ela não tem a faca também. O que eu faço? Eu dou uma faca para ela. Auxílio material. Mas lembrando, esse auxílio tem que ser secundário e eficaz. Vamos para o último para facilitar. Ser eficaz quer dizer que não basta eu dar a faca e a vítima não utilizar. Então, por exemplo, temos 3 pessoas
Duas querem induzir, instigar ou auxiliar. Vamos pegar o auxílio. Querem auxiliar a terceira pessoa a praticar suicídio ou automutilação. Eu sou uma dessas duas pessoas. Eu dou uma faca X. Você é a segunda pessoa. Assim, minha cabeça deu uma bugada aqui. Você é a segunda pessoa que também quer auxiliar essa terceira pessoa a praticar a automutilação ou suicídio. E você dá uma faca. Nós dois damos uma faca para essa pessoa, só que ela opta por usar a sua faca. E ela vai lá, se suicida ou se automutila. Foi eficaz o meu auxílio? Não, porque ela simplesmente tinha a faca, mas não usou. Acabou. Mas existe a possibilidade da tentativa. Pode ter segundo lugar, não vai. Vai de caso a caso. Mas pra gente ficar aqui focando, não basta pelo menos dar. Dou pra ela, ela tem que de forma eficaz praticar a automutilação ou suicídio. Mas de forma secundária eu preciso dar esse auxílio. Por quê? Se eu dou como forma principal, vamos dizer assim, a maneira secundária, eu vou lá e presto auxílio para ela. Eu dou esse objeto, eu dou esse amparo para ela, mas eu auxilio ela a praticar esses atos contra si mesma. Mas, se eu vou lá, por exemplo, pego na mão dela, vamos aqui cortar o shampoo e fazer aquele famoso DIY da automutilação do sad boy da vida. Vamos lá fazer aquela automutilação, vamos lá se suicidar. Eu pego na mãozinha e vou lá, vou fazer aquele, a tiazinha ensinando a fazer o desenho da creche. Em vez de ensinar a fazer o desenho da creche, eu vou ensinar a fazer ketchup natural. Basicamente é isso. Mas, eu estou fazendo um auxílio secundário. Não, aquele que presta auxílio não pode praticar a conduta principal. Qual é a conduta principal? Causar uma automutilação ou o suicídio. Se eu estou agindo de forma com uma conduta principal, eu já não estou auxiliando materialmente a prática do suicídio ou da automutilação. Eu estou praticando um homicídio, uma tentativa de homicídio ou de uma lesão corporal, grave, gravíssima, leve, assim por diante. Entende a diferença? Esse auxílio material tem que ser secundário e eficaz. Eficaz porque se não utilizar, não precisa ser um auxílio efetivamente usado pela vítima. Ele precisa ser um auxílio efetivamente usado pela vítima. Porque simplesmente se ela pega a faca e não usa, não serve para nada, usa outros meios, não foi eficaz. Mas se eu pego junto com ela e vou praticar a conduta, eu já estou deixando de auxiliar e já estou sendo um agente dentro daquela conduta. Mas, Pedro, tem outras hipóteses e possibilidades aqui dentro? Tem, que eu vou mostrar para vocês. Continuando aqui, gente, então vamos dar uma continuada das outras hipóteses e possibilidades que existem no induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas a gente falou suicídio e automutilação. Mas Pedro, o que é automutilação? Eu peguei um conceito aqui pra gente conseguir entender, para facilitar nossa compreensão aqui na aula da didática. A automutilação consiste na mutilação de si mesmo. Portanto, deve ser entendida como toda ação mecânica intencional que recai sobre o próprio corpo e que conduz à destruição, perda ou dano substancial ao órgão, membro ou outra parte do corpo. É uma pessoa, de forma bem simplificada, que não pretende praticar o suicídio, mas quer infringir na sua pessoa alguma dor, algum tipo de lesão à sua integridade física. Peço desculpas pela tosse. Aqui a gente não está falando sobre a questão mental da pessoa. A gente vai ter um sujeito específico, que é o sujeito passivo. O sujeito aqui, sujeito passivo. O sujeito passivo aqui, na verdade, não está com suas faculdades mentais ali para a prática desses atos, ou pode até estar. Essa questão não vou estar trazendo aqui para vocês, que é um pouquinho mais aprofundada, mas o foco é da diferença da automutilação e do suicídio. A automutilação é essa necessidade ou essa vontade de querer infligir a si mesmo uma dor ou algum tipo de lesão. E eu não quero praticar o suicídio. Se eu quero praticar o suicídio e começo a praticar isso, eu já mudo a figura. Eu não estou mais querendo auxiliar, no sentido, vamos dizer assim, na automutilação, mas no suicídio, quando a gente vai ali no contexto. E por que isso é importante? A automutilação é uma coisa que pode ensejar na lesão corporal de natureza grave, e o suicídio pode ensejar no homicídio. Vamos dizer assim, se a pessoa, independendo da forma como que empregou, por exemplo, que nem eu falei, o auxílio material tem que ser secundário. Seu auxílio pode gerar um homicídio, pode gerar uma lesão corporal e não o crime de induzir, instigar, auxiliar a prática de suicídio ou da automutilação. Por isso que a gente é bom entender, a automutilação não é suicídio. Suicídio pode envolver a automutilação, mas o foco da pessoa é te ceifar a sua própria vida. Ponto, acabamos, conversamos sobre isso, porque é importante. Porque na hora de a gente conseguir compreender, diagnosticar, olha, caiu tal hipótese que gerou uma desclassificação, a gente precisa entender
qual originou a desclassificação e o que pode ter gerado a desclassificação para a gente conseguir fazer todo esse caminho. Esse caminho é essencial durante a prova, para a gente fazer de maneira bem rápida. E automutilação pode ensejar isso, isso e aquilo. Porque por a pessoa não ter a intenção do suicídio, não ter a intenção de matar, então a sua prática, por exemplo, se você induz a pessoa à automutilação, mas vai ali no auxílio de forma de uma conduta principal, não tem como você falar, vamos dizer assim, em um homicídio, tentativa de homicídio, mas basicamente de uma lesão corporal, seja grave, gravíssima, assim. Entendeu como que é importante a gente saber que a pessoa não tem intenção de ceifar a própria vida, mas de lesionar um bem jurídico qualquer, integridade física e não bem jurídico, vida. No suicídio, o bem jurídico que está sendo violado é a vida. É muito importante a gente conseguir diferenciar isso aí. Mas, por que eu tô falando isso? A gente precisa entender algumas diferenças muito importantes que foi ocasionado pela Lei 13.968 de 2009, que a gente conhece como Lei do Pacote de Crimes e por diante, que trouxe alterações significativas aqui para o crime de instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e agora a automutilação. Primeiro, a principal delas é a automutilação, essa figura indispensável agora para a gente conseguir saber o que veio antes e depois. Mas o principal é o que? Antes dessa lei, antes do pacote anticrime, a gente era considerado um crime condicionado. Então o crime só se configurava se de fato a pessoa instigar ao se suicidasse ou, na sua forma tentada, assim por diante, gerasse uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ponto simples resumido. Agora, depois desse pacote, com essa atualização, a gente tem as modalidades consumada e tentada. Então o crime aqui, no induzimento, instigação, auxílio, ao suicídio ou automutilação, configura-se agora como um crime formal. Basta você tentar, pode configurar uma consumação ou uma tentativa. As lesões corporais, grave, gravíssima, e o próprio suicídio e a morte do agente e a morte da vítima não mais se configuram, não são mais instrumentos de consumação, e sim agora podem se configurar como elementos de aumento de pena ou de qualificadoras. Então a gente já vê aqui uma grande diferença, traga para o pacote anticrime, que é ser configurado como crime formal. Grava isso que você pode ver na sua prova. E que a gente precisa agora ver são as qualificadoras. A gente tem do parágrafo 1º e parágrafo 2º. Quais são? Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta na lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Porque da tentativa, se consumado o suicídio, não é mais tentativa, né? Se suicidou, não é mais tentativa, então nem tem como. A pessoa saiu viva e as consequências de sair viva pode gerar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E aqui a gente vai ter uma qualificadora de aumento de pena que vai de 1 a 3 anos. É pouco, mas é uma aqui. Nos termos do artigo 1º e 2º do artigo. Então, revisando aqui. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta de lesão corporal de natureza grave, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal, desse código eu peguei a literalidade da lei, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Mas Pedro, o que é esse parágrafo 1º e 2º? A gente vai ter um vídeo que eu vou falar sobre isso, sobre lesão corporal. Mas basicamente a gente vai ter ali a natureza do se é grave ou gravíssimo. Na lesão corporal de forma bem simples. Se não está no parágrafo 1º ou 2º, é lesão corporal leve. Ponto. Parágrafo 1º é lesão corporal grave, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. Acabou, simples assim. E ali a gente traz como referencial para a gente conseguir diferenciar. O parágrafo 2º aqui do 122 vai falar o quê? Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Lembra que eu falei? Se é tentativa de suicídio, se você consumar o suicídio, é morte também. Bem jurídico, vida, morreu, acabou. Então a gente tem aqui, se o suicídio se consuma e se da automutilação resulta morte. Por quê? Como eu falei, olha, mais fácil a gente conseguir ver na automutilação a configuração da lesão corporal. Mas existem lesões corporais que podem gerar a morte do indivíduo, que nem existe corporal seguido de morte. Ou assim por diante, aqui na automutilação a gente pode, por exemplo, a pessoa corta os pulsos e graças a um auxílio que eu dei ou na instigação ou induzimento que eu fiz com a pessoa, com a vítima. E ela pega vamos dizer, uma lâmina de barbear e vai cortando, querendo se automutilar, mas sem querer ela pega uma artéria e resulta a morte. E aí? O que a gente vai configurar? A gente vai configurar, nesse caso, pena de reclusão de 2 anos a 6 anos, que é uma qualificadora dentro do crime de quê? De instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Basicamente a gente tem essas hipóteses. Mas sabe a pegadinha, sabe a dica que eu dei? Da automutilação ser mais por lesão corporal e a tentativa de suicídio ser mais por homicídio. É muito bom a gente saber diferenciar.
que uma vai dar o pé da outra, porque o ânimos da vítima pode ensejar uma coisa, o ânimos dela pode ensejar para outra. Sim, ela tem um ânimos, ceifar a própria vida ou somente lesionar a sua integridade. Mas dentro dessa lesão pode acabar perdendo a sua vida. Porque nem eu falei, nesse exemplo, tá cortando os pulsos, quer só causar uma lesão, mas infelizmente acaba pegando uma artéria. Isso pode ser algo grave, pode prejudicar a sua vida, morreu, né? Mas esse é o ponto essencial que a gente precisa diferenciar para facilitar a nossa resolução de questão durante a prova. Mas sempre lembre, se resultar isso e o seu ânimos é auxiliar, instigar ou induzir para prática do suicídio ou da automutilação, não é você ceifar a vida da pessoa, é que ela ceife a própria vida. Ou ela lesione sua própria integridade física. Estaremos dentro do 122. Se meu ânimo é, de fato, eu quero matá-la, eu quero lesioná-la, e eu pratico, ou tento fazer, ou fujo dessas especificidades, em especial no auxílio, seja o auxílio principal, a gente já sai disso daí e a gente já vai para outro cenário. Qual seria esse cenário? Tentativa de homicídio ou lesão corporal. Tem todas essas questões, vai do caso concreto. Mas continuando aqui, a gente precisa puxar aqui dos casos da baleia azul, que eu vou trazer para vocês, que são as majorantes dentro do 122. A pena que será duplicada, segundo o parágrafo 3º, se o crime é praticado por motivo egoísta, torpe ou fútil. Nossa, Pedro, ouviu isso num vídeo anterior. Sim, no homicídio a gente vai pegar ele como base, a gente vai pegar como interpretação analógica com o 121 para conseguir lembrar o que é o motivo torpe, motivo fútil, motivo egoísta, assim por diante. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Se a vítima é menor ou tem diminuída. Como assim? Basicamente, ela tem a capacidade de resistir a tudo isso, seja a questão do induzimento, da instigação ou do auxílio, mas ela tem que reduzir, por exemplo, uma substância que ela ingeriu que gera um efeito alucinógeno, que gera tendências suicidas ou automutilação, ou que ela esteja no estado de embriaguez e assim por diante. Tá, com a sua capacidade de resistência diminuída, de forma menor. O que vai acontecer? A gente vai ter um caso de aumento de pena, que vai ser um aumento duplicado se eu instigar, auxiliar ou induzir. Ponto principal aqui com a atualização, que é o meio virtual. Com o parágrafo 4º, a pena é aumentada até o dobro, basicamente duplicar o dobro, sim, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social ou transmitida em tempo real. Pedro, tem alguma pegadinha aqui? A gente tem uma pegadinha que vai se comunicar, tanto com o parágrafo 4 como o parágrafo 5º aqui para vocês. Que é basicamente, você lembra aquele cenário, para quem já é um pouquinho mais old school, ou para quem não sabe, digita no Google, casos da baleia azul, que foi questões que induziam práticas de crianças, jovens, adolescentes, a quererem praticar jogos, não é questionários, desafios, missões e assim por diante, que acabavam deixando elas presas e por medo da coerção, tudo ali que era causado por outras pessoas no meio virtual, elas acabavam praticando suicídio ou essa automutilação e por diante. E aqui a gente tem um caso de aumento de pena pra, se lembra que eu falei no vídeo anterior, vou até puxar, que eu lembrei aqui, que no vídeo anterior eu falei que o quê? Toda essa situação da baleia azul, de meio virtual, foi meio que abraçada pelo Código Penal, que tentou colocar no máximo possível em quase todos os artigos. Aqui é um deles, um dos grandes destaques, que é o quê? Conduta realizada por meio da rede de computadores, da rede social e transmitida a tempo real. Então, se você transmite a pessoa fazendo isso, você faz toda essa questão, se você induz por mensagem, seja no Instagram, WhatsApp, Facebook, e assim por diante, Telegram, SMS, assim por diante, você está aumentando sua pena nessa indução, instigação ou auxílio. E sempre lembre-se, a questão do caso da baleia azul foi uma repercussão nacional, de certa forma internacional, puxou isso aqui, aconteceu no Brasil, isso foi repercutido, o legislador viu, colocou e inseriu no código, seja no homicídio, seja aqui nos casos, tanto no caso de violência doméstica, no caso de agressões, a questão virtual hoje em dia se tornou um meio de amplificação e de agravamento nas qualificadoras no caso de aumento de pena. Então o agente vai ser muito mais prejudicado se ele falsificar qualquer coisa meio virtual. Crimes contra a honra também segue essa temática, e aqui a gente não está vendo diferente. A pena vai ser duplicada, no caso vai ficar o dobro, mas se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social transmitida em tempo real. Outro ponto que é, a pena se aumenta até em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então aqui a gente também tem essa figura da questão virtual da internet, essas questões de mídia social,
para influenciar e amplificar os prejuízos causados àquele bem jurídico, que no caso seria a vida, a integridade física e assim por diante, que vai gerar um suicídio ou automutilação, e o agente aqui tem esses instrumentos para facilitar a prática dos seus atos, e se ele estiver coordenando grupos ou ser líder nessas questões de rede virtual, é prejudicado mais ainda. Então a gente tem tanto ele podendo aumentar a sua pena até metade e até ser o dobro se ele também estimula. Então a gente tem todas essas possibilidades de majorantes. Mas aqui a gente precisa falar sobre as figuras subsidiárias. Lembra que eu falei lá na instigação, não sei o que em algum momento, dependendo do tipo de abordagem que você vai ter, desclassifica o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação e passa a ser outro crime, que na maioria das vezes pode ser lesão corporal ou homicídio ou tentativa de homicídio. Então, a gente vai ter aqui se a lesão se resulta, no caso do auxílio, instigação, se resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometida contra menor de 14 anos ou contra quem for de enfermidade ou deficiência mental não ter necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Basicamente, o cenário do parágrafo 6º aqui do 122 te dá as 3 hipóteses de acontecimentos que, dependendo do tipo de vítima, de como ela está, na maioria das vezes, que vai ser por conta da capacidade dela de resistir àquele caso ou de discernir sobre a prática dos seus atos, que a gente puxa a figura do menor de 14 anos, que pela nossa lei, nossa Constituição, a gente entende que não tem esse discernimento completo, e as outras hipóteses, seja ela enfermidade ou deficiência mental, qualquer outra causa, a gente sai aqui da figura do instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou automutilação e já passa para outra tipificação. O parágrafo 6º vai falar então o que a pessoa responderá se resultar lesão corporal de natureza gravíssima, lesão corporal de natureza gravíssima. Basicamente isso. A gente desclassifica o 122 e começa a trabalhar com o 129, parágrafo 2º, nas suas hipóteses de crimes gravíssimos. Lembrando, a classificação grave, gravíssimo é doutrinária. O código só fala grave, grave. Ponto. Gravíssima é para a gente se diferenciar. Parágrafo 2º do 129 é gravíssimo. Parágrafo 1º é grave. Ponto. Basicamente aqui a gente tem uma hipótese prevista em lei de desclassificação nos casos em que menor de 14 anos, no caso de enfermidade e deficiência que tira o discernimento para a prática dos atos, ou qualquer outra causa que impeça a resistência da vítima. A gente sai do 122 e vai para o 129, parágrafo 2º. Mas, lembrando uma coisa que eu esqueci. Parágrafo 2º, gravíssima. Se for o parágrafo 1º, será que vai ser? Acho que não, não sei. Fica aí a critério, vamos lá dar uma olhada depois, que é uma tarefinha para vocês. Olhem depois no parágrafo 6º para ver se vai dar isso. Mas, grosso modo, vamos dizer que sim, vai ser aplicado, dependendo dos casos, somente o gravíssimo. Então, voltando, vai ser aplicado gravíssimo. Gente, porque deu uma pausa nada sem querer, eu apertei o botão, peço desculpas. Mas, continuando aqui, vai ser aplicado só o gravíssimo. Por quê? Porque, como eu falei, faz o exercício lá do parágrafo 6º. O parágrafo 6º você vai dar uma lida, você vai ver lá que eu falei, questão doutrinária, grave, gravíssimo, é classificação doutrinária. Mas o código, nessa atualização, trouxe o conceito de gravíssimo. Então, a gente já vai de cara, parágrafo 2º, 129. E eu dei a resposta da tarefinha. Mas enfim, faça essa tarefinha, dê uma lida. Todos esses artigos que eu tô passando, leiam na íntegra. A melhor coisa é você ler a lei seca para conseguir saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que pode cair ou não na sua prova. Ler a lei seca vai ajudar você na realização da sua prova. Não se esqueçam disso. É técnica de estudo de concurseiro. Agora vamos para a próxima questão que a gente vai falar aqui, que é o parágrafo 7º, que é outro caso de desclassificação, que são figuras subsidiárias aqui do 122. Nesse caso, se a vítima é menor de 14 anos, não tem necessário discernimento para a prática dos atos, ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. No parágrafo 6º, é a questão de debilidade. Vamos voltar aqui com vocês para a gente ver. No parágrafo 6º falava assim, enfermidade ou deficiência mental. Não fosse aí, ou não tem o necessário discernimento para a prática dos atos. Basicamente, ela limitou a enfermidade e deficiência mental. Já no parágrafo 7º, a gente vê o que? Que não. Basta a pessoa não ter necessário discernimento para a prática dos atos, que aí a gente já aplica aqui essa possibilidade de classificação. E aí o que vai acontecer? Se a vítima é menor de 14 anos ou não tem necessário discernimento para a prática do ato ou qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, nós não estamos aqui para qual caso. Nós vamos estar aqui falando sobre a figura se a pessoa pratica qual crime. Se o sexto é lesão corporal, então basicamente a pessoa saiu viva e gerou uma lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui a gente está falando do quê?
Se é homicídio, a morte. Então, se do suicídio ou da automutilação resulta a morte e nem for essas possibilidades, lembra que a gente viu que pode ser um caso de qualificadora, que a gente vai aumentar a pena ou ter uma diferença de pena? Então, se a pessoa, se a vítima no caso, não for dentre essas 3 hipóteses, a gente aplica a qualificadora. Se for dentre essas 3 hipóteses, menor de 14 anos, não ter necessário discernimento ou qualquer outra causa, não puder oferecer resistência, a gente sai das qualificadoras e vem para o 122, parágrafo 7º, que aí se tá nesses 3 casos, a gente fala não mais sobre o 122 e sim sobre o 121, que é homicídio. Então, se resultou morte da automutilação, do suicídio, a gente está falando sobre homicídio. Se é menor de 14 anos, se não tem necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa, não ofereceu resistência. Basicamente, a gente está falando sobre isso. Aqui, a gente vai falar agora sobre infanticídio. Infanticídio é bem básico, eu só deixei 2 slides para vocês, que a gente vai falar sobre umas figuras bem simples daquela... Sabe quando a gente fala as características de um crime? Aqui a gente vai ter, basicamente, falando sobre matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Aqui a gente está falando sobre o princípio da especialidade. Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo são figuras específicas. Não é qualquer pessoa que vai praticar e não é qualquer pessoa ou existência que vai ser ou vai estar ali na figura de vítima. Crime, porque a gente fala então do que? Princípio de especialidade traz a figura do crime próprio. Somente pode ser praticado por uma mulher, porque a gente está falando sobre influência do estado puerperal, o próprio matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto logo após. Quem que pode matar o próprio filho e está sob influência do estado puerperal, puérpero, assim por diante, durante ou logo após o parto? Somente a mãe. Somente a mãe. E nesse caso a gente vai falar, mãe, vamos assim, dar questões que vamos dar uma atualizada. Mulheres cis e homens trans. Porque não fala a mãe, a genitora. O genitor, nesse caso. A gente tem essa possibilidade aqui, nessas questões de identidade de gênero e questões de gênero. Então a gente tem a mulher cis e o homem trans podendo estar aqui no caso de infanticídio se estiver sob influência do estado puerperal e durante ou logo após matar o próprio filho, sob a influência desse estado. O estado puerperal é o principal foco. No seu enunciado vai estar, na maioria das questões nas provas, existe aquela classificação que fala a mulher que acabou de nascer, ter seu filho, para o seu filho, e ali está sob o estado puerperal e logo após o parto matou seu filho, ou na maioria das vezes vocês vão ver, vai ser um erro sobre a pessoa, que eu vou falar mais específico para vocês. E aí pratica o crime. Quem já é direto? Infanticídio, não vamos para homicídio, não vamos para tentativa de homicídio, não vamos para nenhum outro tipo, vamos direto para o infanticídio. Falou estado puerperal durante ou logo após ele, durante ou logo após o parto, você já vai para o infanticídio. Não mosca, vai direto nele. Mas a gente precisa entender o que é o estado puerperal. O estado puerperal são alterações físicas psíquicas que a gestante sofre a partir do momento em que o parto se inicia. Basicamente, é um estado condicionado à figura da gestante ou da parturiente. Ponto, acabou. Por isso que é uma figura de crime próprio. A gente não pode pegar uma pessoa comum para outro tipo de pessoa que não seja uma gestante, seja ela uma mulher cis ou um homem trans, para estar nessa figura de sujeito ativo. E aqui a gente vai fazer essa caracterização sobre esse ponto. Sujeito ativo, mulher que se encontra sob efeito do estado puerperal durante ou logo após. Eu coloquei mulher, mas lembrando, como eu falei para vocês, homens trans também podem estar sob influência do estado puerperal, que a gente está falando sobre a morfologia, toda a estrutura biológica do sexo feminino. Mas nós estamos falando da questão de gênero, homem e mulher. Então a gente está falando aqui sobre essa possibilidade. Então pode sim um homem trans estar nessa figura de sujeito ativo. Sujeito passivo, contra filho durante ou logo após o parto. Então, o sujeito passivo é simples, tem que ser o filho. Se for durante o parto, a gente não está falando sobre infanticídio, estamos falando sobre aborto. Logo, durante ou logo após o parto. Por exemplo, o parto já deu mais de 2, 3 meses. Estamos falando sobre infanticídio? Não estamos falando sobre infanticídio. Não estamos falando de aborto? Não estamos falando de aborto. Estamos falando sobre o quê? Homicídio. Já é outra questão. Então, a gente tem nesse lapso de tempo. Antes do parto, aborto. Durante ou logo após, infanticídio. Depois de muito tempo, homicídio. Mas o durante e logo após, sobre a figura do estado puerperal. Muitas questões de política criminal condenam essa questão, porque não faz muito sentido a gente condenar a mulher que está sobre esse estado, que a medicina e todas essas questões apresentam que, olha, é um estado tão gritante que não faz sentido nós penalizarmos, porque não há um controle sobre ela. Assim como a depressão pós-parto, não tem como esse controle. É uma questão de política criminal e tratamento com tanto o sujeito ativo
E, infelizmente, a vítima não teria como, porque o infanticídio já presume o ceifar a vida do próprio nascituro nessa questão. Mas aqui a gente tem antes do parto. Que nem eu falei pra vocês, não há crime, a gente fala sobre aborto, que é o 124, que eu vou explicar pra vocês. E somente na modalidade dolosa, não existe infanticídio na modalidade culposa. Ai, eu estava sepultado corporal, deixei de amamentar, não sei o que, culpa por negligência, por isso. Não, é a vontade de querer te ceifar a vida do nascituro, assim por diante, ponto. Questão que vocês podem ver muito em prova. Erros sobre a pessoa. Por exemplo, a gestante sobre estado puerperal. Não é gestante mais. A genitora sobre estado puerperal. Na maternidade. Quer matar o filho. Porque está todo influenciado. Reação hormonal, tudo aquilo. Que vai lá na maternidade e mata seu filho. Porém, a luz está apagada. Ela não viu. Pegou o que estava ali na ficha. Só que as enfermeiras no dia deu um problema na incubadora. E trocou o seu filho com o de outra gestante. Com o de outra mãe. Ou de outra genitora. Trocou e basicamente por um dia ali para arrumar depois a incubadora. O que aconteceu? O agente do crime, a genitora, não sabia, pegou a primeira criança achando que era sua e praticou o infanticídio. Ela vai responder por homicídio ou infanticídio. O erro sobre a pessoa fala sobre a vítima virtual, aquelas questões. Basicamente a gente tem que lembrar o quê? A intenção dela era matar o próprio filho sobre a questão do estado puerperal durante ou logo após o parto. Configurou isso? Mas não era o filho dela. Mas a modalidade do erro sobre a pessoa, no artigo 20, parágrafo 3º do CP, possibilita essa figura, então ela vai responder por infanticídio e não por homicídio. Lembre-se disso, que a pegadinha sempre cai em prova. Outro caso que é o concurso de pessoas. Há possibilidade da figura do concurso de pessoas, já que é uma questão específica, que só a genitora, no caso, o genitor ou genitora, seja mulher cis ou homem trans, que seja sob estado puerperal durante logo após o parto, pode existir o concurso de pessoas? Sim, porque a gente está falando sobre aqui da possibilidade do artigo 30 do Código Penal, que fala sobre o concurso de pessoas e possibilita a comunicação das elementares do crime. Essa comunicação permite que não exista um coautor, então nunca haverá um terceiro coautor do infanticídio, mas haverá o partícipe do infanticídio, porque no nosso sistema penal a gente entende que o quê? O partícipe responde pelas mesmas penas que o autor ou coautor. Basicamente é isso. Então eles vão ter essas possibilidades. Então, quando aparecer para você, indivíduo, não sei o que, sabe que ela está sob estado puerperal, ela vai praticar o crime contra o filho e ela precisa de uma faca, ela auxilia, dá tudo, ele vai responder para o quê? Homicídio? Não, vai responder sobre infanticídio porque ele participou. Agora, se ele vai lá, o terceiro, e ajuda a matar, esfaqueando também, não responde por infanticídio. Responderá por quê? Por homicídio, porque ela já mudou, já foi um agente ali no crime. E como o infanticídio não admite coautoria, então a gente não aplica o concurso de pessoas e reconhece para ele o crime de homicídio. Então, lembre-se disso. A figura do concurso de pessoas no infanticídio é somente no caso de partícipe, porque a gente vai comunicar a elementar do crime. E agora a gente vai falar sobre aborto. O aborto aqui a gente vai falar sobre o conceito que basicamente significa que é a retirada da vida de um feto que se encontra na barriga de uma genitora ou genitor, como eu falei, mulheres cis, homens trans, tirando sua perspectiva de vida. Basicamente o aborto é esse conceito simples, eu vou lá e tiro. Mas a gente precisa entender o objeto jurídico que a gente está tratando. O objeto jurídico é a vida humana. No caso, tanto da gestante, quanto do nascituro, quanto do feto que está ali dentro. E aí, por que eu estou falando sobre essas duas figuras? Porque é duas existências que a gente vai estar tratando. Seja a vida da mãe ou a integridade física dela, ou do nascituro, ou do feto. O feto, eu acho que o termo mais específico é feto, eu posso estar me confundindo, peço desculpas para vocês. Mas por quê? Porque existem várias possibilidades de aborto. E pode existir um aborto consentido ou sem consentimento, praticado pela gestante ou sem não praticado pela gestante. Mas que a gente tem que lembrar de pegadinha. Métodos contraceptivos são causas de crime de aborto? Não. A gente vai estar falando aqui sobre um excludente da ilicitude pelo artigo 23 do Código Penal. Aí a gente tem que lembrar o quê? Existe aborto culposo? Não existe. É só na modalidade dolosa. Só você tem intenção de praticar o crime de aborto. Ponto. Não existe, por negligência, prudência, perícia, tomei o chá de canela e abortei. Não. A intenção é abortar. Se não teve intenção, não há crime de aborto, senão configuraria figura atípica. Aborto culposo existe? Não existe. Figura atípica, então, não é punido. Voltando aqui, então, a gente vai falar sobre o artigo 125 e 126, que são agora a gente vai falar sobre as modalidades do crime de aborto.
A gente vai, antes ali no 124, que a gente foi falar, e a gente vai falar umas questões sobre quem pratica o aborto e quem não pratica o aborto. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma revisão aqui bem rápida sobre o aborto praticado pela gestante com o seu consentimento. Eu vou fazer uma ordem aqui com vocês. O aborto provocado pela gestante praticado pela gestante ou com o seu consentimento, a gente tem uma figura o quê? De um crime de mão própria. Como assim? Só pode ser praticado pela gestante ou com o consentimento dela. E aqui a gente vai ter o aborto provocado, seja na figura de terceiro ou não. Mas Pedro, por que isso é importante a gente saber? Porque o aborto praticado pela gestante ou com o seu consentimento, a gente fala que é de crime de mão própria, porque somente a figura da gestante pode existir ali, e só ali que a gente vai conseguir fazer a penalização sobre ela. Mas no aborto praticado por terceiro, a gente já tem outra questão. Se a gente tem um aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, a gente vai para o 125. Se o aborto é praticado com o consentimento da gestante, ou seja, o terceiro praticante, a gente vai ter o 126. Mais um ponto especial que a gente precisa tratar aqui é o quê? Se a vítima é menor de 14 anos ou é alienado, ou seja, não tem conhecimento sobre aquilo, é débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude ou grave ameaça ou violência, responde pelo 125 conforme o 124, parágrafo 6º. Porque cada um ali vai ter uma tipificação específica. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou abrir com vocês o Código Penal para a gente dar uma lida em cada um deles. Voltando aqui, eu abri o Código Penal aqui com a gente porque é melhor a gente ler já na íntegra, porque não precisa ficar recortando aqui pra vocês. Mas por que eu tô fazendo isso? Pra gente já fazer esse exercício de revisão que eu falei no começo do vídeo, no outro vídeo, que a gente precisa ler a lei seca. Vamos lá. A gente tá falando aqui do 124. Primeiro é o aborto praticado pela gestante, que ela vai falar o quê? Provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outrem provoque. Essa penalização é só para a gestante. Por quê? Porque ela vai praticar o aborto em si mesma ou vai pedir que outra pessoa pratique. Mas essa pessoa que praticou o aborto com consentido para ela, responderá pelo 124? Não. O 124 é uma detenção de 1 a 3 anos, aqui está ali previsto no código. Mas e a pessoa que vai sofrer? Qual é a penalização dela? A penalização dela será um pouquinho mais grave. Aqui, ó, provocar o aborto com consentimento da gestante, a penalização é de 1 ano a 4 anos. Enquanto quando a gestante, ela pratica ou permite que pratica, é de 1 a 3 anos. Quando a gente não tem autorização da gestante, a gente vai para o 125, que é provocar o aborto sem consentimento. Aí a pena é muito mais grave, que é de 3 a 10 anos. E aí a gente vai ter as formas qualificadas, que a gente vai voltar para o material. Mas viu como é importante a gente revisar no código? E é bem simples. 124 a 126 a gente já encontrou 3 formas de aborto. Gestante que pratica ou permite que pratica nela, que aí a gente só fica na figura da gestante. Quando o terceiro pratica, a gente vai ter o 125 e 126. Com o consentimento da gestante, 126. Sem o consentimento da gestante, 125. As penas vão mudar. Então a gente tem com a gestante de 1 a 3 anos, com o consentimento da gestante de 1 a 4 anos, sem consentimento da gestante de 3 a 10 anos. Basicamente isso, olhando aqui o código. Voltando então aqui para o material, e aqui eu puxei já, eu não deixei de falar para vocês o caput do 126, porque o caput não, parágrafo 1º do 126, parágrafo único, né, no caso. Por quê? Porque aqui a gente tem uma desclassificação. Enquanto aqui, ó, se a vítima é menor de 14 anos, alienada ou débil, que eu tinha falado para vocês, consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, a pessoa não responde pelo 125, a pessoa responde pelo 125 e não pelo 126. Porque eu fui lá e fazer esse exercício para vocês de mostrar o código onde está cada um dos artigos. Porque é necessário para a gente ver a penalização. E como mais uma vez eu disse, quanto da gestante é de 1 a 3 anos, com consentimento dela, praticada por terceiros, é de 1 a 4 anos, a gente tem a figura ali no máximo da terceira pessoa que praticou de 1 a 4 anos, a gente vai ver o quê? Que não temos mais uma possibilidade aqui boa pro agente. Porque se ele praticou com o consentimento da gestante ou sem consentimento dela, se a vítima for, se no caso a gestante for menor de 14 anos, alienado ou débil, com o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, a gente não vai estar falando essa hipótese de ser condenado por 1 a 4 anos, que é do 126, mais o 125, que é de, se não me engano, de 3 a 4 a 10 anos, que a pena máxima é 10 anos. Olha como que muda. Então a gente tira essa figura do que ajudou com consentimento e passa para a figura do que ajudou sem consentimento. Nem ajudou, praticou sem consentimento. É um aborto praticado sem consentimento da gestante.
E aí, por isso que é importante a gente olhar isso no código e fazer essa reflexão. A penalização, a pena ali existente, ajuda a gente a entender a gravidade de cada um dos crimes. Então é bom a gente fazer esse exercício lá. E aqui eu vou falar para vocês as majorantes, agora nos que a gente vê no 127. O 127 vai falar pra gente sobre as penas dos artigos anteriores que são aumentados de um terço até o dobro, que é o 2 vezes. Mas quais são essas hipóteses, Pedro? Infelizmente, aqui ó, vou até dar uma diminuída aqui, que eu vi que minha câmera tá um pouquinho aqui, diminuir, mas vamos aqui. Se o crime é praticado, então, se da consequência do aborto, dos meios empregados provocados na gestante, uma lesão corporal de natureza grave, aí, seja ele consentido ou sem consentimento, a gente vai ter um aumento de pena de 1/3. Porém, Pedro, isso aí aplica para gestante? Não. Se ela pratica em si mesma, dificilmente a gente vê uma classificação, mas existem posicionamentos doutrinários que vão falar que a majorante é aplicada a ela. É muito controverso isso, por quê? Pela questão de política criminal, a gente vê que não faz sentido a gente punir a gestante pelo aborto, tanto na questão do suicídio quanto da automutilação. São questões muito debatidas da figura dentro da política criminal, porque fala que a gente deveria prestar um assistencialismo, uma ajuda psicossocial àquele indivíduo, seja do suicídio, da automutilação e da gestante que está praticando o aborto. Então a gente tem todas as questões de analisar esse contexto. Existem projetos de leis que buscam retirar a figura do aborto praticado pela vítima e legalizar a questão da legalização do aborto, se fugir dessas questões, manter do aborto praticado por terceiros e outras questões. Mas aí é outra questão, debate, mais filosófico, mas para a questão de prova, vamos para a literalidade da lei. A gente vai aumentar de 1/3 até metade se resultar do aborto lesão corporal de natureza grave. Ou vai aumentar até o dobro se qualquer coisa sobreviver à morte da gestante. Então aqui a gente foge da figura do bem jurídico, que é a vida do feto, e vai para a figura da gestante. A figura da gestante agora assume o outro polo do sujeito passivo e a gente vai analisar ela, seja no bem jurídico vida ou no bem jurídico integridade física. Integridade física, se ela continuar viva e gerar uma lesão corporal de natureza grave, e a gente fala grave, se o código fala grave, a gente fica, é grave ou gravíssima? A gente vai para o grave, que vai levar, termo genérico, parágrafo 1º, parágrafo 2º, que vai abarcar o gravíssimo. Então a gente vai e aplica ali também, porque o código lá no 129 fala grave, ele não especifica o que é gravíssimo e o que não é. Então a gente fica com grave, então a gente aplica então essa possibilidade do aumento de 1/3. Mas se ocasionar morte, a gente aumenta até o dobro o tipo de aborto, seja ele consentido, seja ele sem consentimento da gestante. E por último, a gente tem a hipótese de pré-ter dolo, porque a gente precisa entender essa diferença. Por quê? Se da conduta, se o dolo era abortar, e da culpa resulta lesão corporal de natureza grave ou morte, a gente precisa analisar isso bem a fundo. Por quê? Eu trouxe para vocês essas duas majorantes que podem gerar um aumento de pena de 1/3 até o dobro, seja lesão corporal de natureza grave ou morte. Mas, Pedro, por que a figura do pré-ter dolo? Porque a intenção é o aborto. O resultado, que é a culpa, pode gerar uma lesão corporal de natureza grave ou a morte. Mas sua intenção não era um dos dois. Porém, se você, tendo consentimento ou sem o consentimento da gestante, pratica tudo isso e resulta, a sua intenção é esse resultado, a morte ou lesão corporal, você não responde para aborto. Você responde por lesão corporal de natureza grave ou pela morte. Simples, rápido e prático. Você desclassifica o aborto e aplica de fato. 129 ou 121. Ponto. Pedro, por que você falou que a questão de política criminal na questão da gestante? Porque aqui a gente já vê o próprio sentido. No próprio segunda hipótese. E se a gestante praticar o aborto e morrer? Eu vou aumentar a pena dela, que era de 1 a 3 anos, até o dobro? Aí eu te pergunto, meu querido, minha querida, eu vou punir até o dobro a gestante que praticou o aborto e morreu? Eu vou condenar o morto? Figura típica, né? Pelo amor de Deus. Já vi questão de prova que faz essa pergunta. Se tiver essa pergunta na sua prova, pelo amor de Deus, você não coloca vou punir a gestante. Não, não pune a gestante. Vamos direto aqui. Se a gente tá falando de pessoa terceiro, não é gestante. Aí a gente muda. Aumento de pena, diminuição de pena, aumento de pena, não sei o que de pena. Aumento de pena, 1/3 até o dobro. Tá. Lesão corporal de natureza grave ou morte. Vamos ver, 1/3, dobro.
Ah, mas a intenção da pessoa era de fato ocasional, lesão corporal natureza grave ou morte. E não estamos falando de aborto, desclassifica. Vamos para lesão corporal e a morte direta, que vai o quê? 129, homicídio. Ponto, acabou. Lindo, maravilhoso, show de bola. Mas pelo amor de Deus, não vai condenar morto. Tem gente que tenta condenar morto. Tudo é possível. Na prova, lembra, não vai condenar a gestante que praticou o aborto e morreu. Pelo amor de Deus. Mas vamos aqui continuar. A gente vai então falar aqui sobre quando o aborto não é considerado crime. Desculpa as brincadeiras, mas agora a gente tem que continuar aqui a aula pra gente não perder o foco, que é revisar pra sua prova. Aqui quando o aborto não é crime. Quando o aborto não é crime, a gente vai pro 128, que a gente fala sobre o aborto praticado por médico, que é um aborto considerado aborto necessário ou terapêutico, que se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Que aí a gente precisa priorizar a vida da gestante e descartar, infelizmente é o termo que a gente vai precisar utilizar aqui, a vida do feto. O aborto no caso de gravidez resultante do estupro. A gente teve um caso de repercussão nacional de uma menina estuprada desde não sei quantos anos de idade, aos 10 anos estava grávida e foi praticar o aborto e pessoas não deixaram. As questões das pessoas aqui, questões ideológicas, vamos discutir em outro momento. Nesse momento é o quê? Aquela criança que foi estuprada durante muito tempo e engravidou desse estupro e gerou a sua gravidez, tem direito ao aborto? Tem. Artigo 128, parágrafo 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, que é esse caso de repercussão nacional que os representantes legais dela autorizaram, e mesmo que eles não autorizassem, ela quisesse, mas fosse incapaz, porque ela é menor de 14 anos e assim por diante, mas conseguisse autorização judicial para isso, a consentimento da decisão de um juiz ou de uma juíza, a gente tem a figura permitida por ela, não vai ser punida por aborto. Ela vai ser aqui, no caso, um aborto considerado humanitário, que é a figura que a gente tem aqui, que é o 128, que é caso de não aplicação da pena. Então a gente vai ter outra hipótese, que agora eu vou falar com vocês, que é a hipótese doutrinária, que na verdade não é doutrinária, né? É uma hipótese oriunda de uma decisão do STF. É uma hipótese jurisprudencial, né? Surgida com o STF, que possibilitou a figura do aborto para gravidez de feto anencefalo. Pedro, como que funcionou isso? Basicamente, o feto nasce sem os instrumentos, sem o sistema nervoso necessário para a configuração da sua vida. Que a gente tem para a medicina muitas questões, conceitos para a gente configurar o que é uma vida de fato, o que não é. Feto anencefalo foi decidido pelo STF no julgamento da DPF 54 do Distrito Federal, que decidiu que não poderia ser condenada a vítima por prática de crime de aborto se ela abortasse no caso de feto anencefalo. Ela seria abarcada pelo 128, configurando-se aqui dentro do aborto humanitário. Curiosidades que estão para serem julgados, que aí foge da prova de vocês, mas se quiserem, se tiver matéria de curiosidade, lembre-se, está sendo julgado o caso de microcefalia, de caso ser possibilitado o aborto nesses tipos de casos. Está para julgamento, está lá na lista, no trenzinho para julgamento do STF, para ver se vai ser possibilitado o julgamento desse caso. Mas Pedro, existem outras possibilidades de aborto? Infelizmente, ainda não. A gente tem todas essas questões da punição, questões de política e segurança pública e questões sanitárias para falar sobre aborto. Mas nesse caso, lembre-se dessas três hipóteses. Aborto necessário ou terapêutico quando é necessário para salvar a vida da gestante ou quando a gravidez é fruto de um estupro. E nesse caso, no caso de feto anencefalo. Ponto. São essas três hipóteses. Grava isso. Tem essa possibilidade do seu casinho durante a prova. Responde que sim. Aplica o 128. A pessoa não é punida pelo crime de aborto. Pedro, existem apontamentos específicos que a gente precisa fazer? Sim, e o apontamento que a gente vai falar sobre o homicídio de mulher visivelmente grávida ou que o agente tem conhecimento da gravidez. Por que a gente precisa fazer esse apontamento? Se o agente não tem conhecimento da gravidez, não tem sentido eu aplicar o aborto ou aplicar outro tipo de crime. Por quê? Aqui a gente vai falar sobre o quê? Se a pessoa bate uma mulher, causa uma lesão corporal ou pratica um homicídio e ela estava grávida, se eu não sabia que ela estava grávida, eu não posso fazer algumas comunicações qualificadoras, seja no homicídio, seja na lesão corporal. Então, a existência do nascimento aqui, a existência do aborto, a existência da gravidez é necessária tanto para
o aborto quanto para outros tipos de crime. Por isso que fala: concurso formal impróprio, imperfeito, entre o homicídio e o aborto provocado por terceiro, que é uma das hipóteses que a pessoa acaba sendo incidida. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá, mata a vítima, mas não sabia que ela estava grávida. Eu vou sofrer esse concurso de crimes entre homicídio, matei a gestante, que eu queria matar ela, e o feto? Não, se eu não saber que ela estava grávida, não posso aplicar esse conhecimento. Eu preciso do conhecimento da gravidez, assim como das questões que eu falei lá, olha, preciso saber, preciso ter a intenção de matar a questão do sexo feminino, essas coisas, ou de outros crimes. A figura aqui que a gente tem da gravidez é necessário ter conhecimento da prática do agente, porque senão eu não posso fazer esse concurso de pessoa, esse concurso de crimes, né, do homicídio com aborto. Então eu só vou responder pelo homicídio. Isso é o que eu falo: se o agente não tem conhecimento da gravidez, ele não responde pelo crime de aborto. Somente no caso, por exemplo, da lesão corporal, que, se não me engano, na grave ou gravíssima, tem a possibilidade que da lesão corporal resulta ou da morte ou do aborto, que a figura do aborto é essencial ali para uma qualificadora. Se eu não tenho conhecimento de que a gestante ou a vítima estava grávida, não tem por que eu aplicar. Entende? Intenção? Não existe a figura, como eu falei, do aborto culposo, ou assim. Então a gente tem que ter essas duas diferenças. Não existe o aborto culposo. Se eu quero praticar o aborto, tem que ser doloso. Então eu preciso ter o conhecimento da gravidez, querer que o aborto aconteça. Fora isso, só em outros casos, quando previsto em lei. No caso de lesão corporal, a intenção era matar a vítima e gerou o aborto. Tive conhecimento do aborto? Aí depende, pode gerar a modalidade culposa, que vai gerar a configuração da qualificadora. Porém, para ensejar essa comunicação de concurso de crimes entre um crime, por exemplo, homicídio e o aborto, eu preciso ter conhecimento da gravidez para gerar o aborto. Se eu simplesmente mato e descubro depois que a vítima estava grávida, não tem como aplicar essa comunicação, só responderei pelo crime de homicídio. Ponto, acabou. É basicamente essa revisão que a gente tem que fazer nessa questão de aborto. Esse foi mais um vídeo que eu fiz com vocês. Eu sei que foi uma revisão um pouquinho mais chata, assim, tive que até um pouco, ok, enrolei um pouquinho, mas eu tô tentando passar aqui pra vocês. Eu sei que vai dar 51 minutos pra gente fazer essa resolução. Como eu falei nos outros vídeos, essas são minhas redes sociais, sei que meu e-mail, pedro.brigido@outlook.com, e meu Instagram, pedro.brigido. Caso vocês tenham dúvida, queiram fazer questionamentos, ou precisam, por exemplo, Pedro, eu querendo um material mais específico, Pedro, precisando de questões, Pedro, quero fazer uma bateria de questões, ou Pedro, eu vi que você falou uma tal coisa, eu fiquei com dúvida, Pedro, vi que você falou uma coisa errada, você poderia me dar alguma dica para retificar, ou não sei o que. Aí deixo minhas redes sociais, todos esses meios de contato totalmente aberto para vocês, para tirar dúvidas, pedirem ajuda, suporte, ou para depois aprofundar esses assuntos com outras questões. Então, fiquem aqui aberto para vocês. O que vocês tiverem com dúvida, quiserem conversar, falar sobre esses assuntos, eu fico à disposição. Essas são minhas redes sociais para vocês conversarem, entrar em contato comigo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dando essa aula, falando sobre esse assunto. E eu vou seguir aquela frasezinha que eu falo: um beijo, um cheiro e um queijo, e até mais. Muito obrigado por tudo e muito obrigado a todos e todas que estão aqui com a gente. Espero que vocês consigam fazer uma prova maravilhosa. Lembre-se, a prova não define quem você é. E sempre se esforcem, continuem estudando, seja para passar nesse concurso de estagiário, seja para passar em outro tipo de concurso, uma prova, ou para se especializar ou para aprofundar seu conhecimento. Não deixe de dedicar aos estudos e sempre continuem lutando e acreditando em vocês mesmos, tá bom? Mais uma vez, um cheiro, um beijo, um queijo, até mais, um beijo, até já!